A notícia em primeiro lugar. Repórter Cultura, na Cultura FM, a rádio da sua vida. Voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, são 8h mais 11 minutinhos, 8h11. A hora certa por aqui é sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921 sempre presente, e nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento da Világio de Cedro, a melhor casa de massas da região. E olha, conforme nós anunciamos no início da nossa programação, você que está acompanhando a nossa programação através das nossas plataformas digitais, nosso canal no YouTube, nossa transmissão pela nossa live no Facebook, você que acompanha a gente também nos 92.1 FM da nossa Rádio Cultura de Timbó, nós estamos ao vivo com o Dr. Rodolfo Varmeling. Dr. Rodolfo Varmeling é advogado de defesa do suspeito do assassinato desse morador de rua ali em Blumenau, na frente do Giasse, caso que está repercutindo de forma até nacional. A gente tem visto aí em portais nacionais, né, repercutindo o caso. Doutor Rodolfo Varmeling, mesmo estando viajando, gentilmente está concedendo essa entrevista para a gente na manhã desta terça-feira. Doutor Rodolfo, muito bom dia. Primeiramente, muito obrigado aí por ter disponibilizado um tempo para nos atender. Muito bom dia, Odair, aos ouvintes da Rádio Cultura. Primeiramente, eu que agradeço pela oportunidade da gente estar conversando e desejo aí parabéns aí pelo Dia do Radialista também, a todos os comunicadores, essa importante missão de levar informação séria às pessoas. Muito bem, muito obrigado. Obrigado pela lembrança aí, pela menção, doutor Rodolfo. Doutor Rodolfo, sobre essa situação repercutindo de forma nacional, que aconteceu ali na frente do Giasse em Blumenau, e primeiramente, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que o doutor traçasse um histórico, primeiramente do suspeito e depois também do cidadão de rua, ali do morador de rua que acabou morrendo nesse conflito que aconteceu ali na frente do Giasse. Quem é o suspeito desse assassinato? Perfeito, daí nós temos ali, a vítima foi identificada como sendo Giovanni, um rapaz de 29 anos, não seria talvez a melhor pessoa para falar a respeito dele, mas é um cidadão que vive em situação de rua, segundo relatos da família, por escolha própria, inclusive, com mais de 20 boletins de ocorrência aí, registrados, sendo atendido mais de 100 vezes desde o ano de 2019 pelas Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade e as políticas de assistência, seja pelo CRAS, AMBLU, Centro Pop, e em todas as ocasiões, por escolha própria, né, permaneceu na condição de rua, ali nos arredores, enfim, da cidade, do centro de Blumenau. Por outro lado, a gente tem como autor do crime, em tese, o meu cliente, numa situação em que é um rapaz trabalhador, é um rapaz que não tem, a princípio, antecedentes criminais, pai de família, tem uma menina de 2 anos que estava na frente dos fatos, uma esposa que encontra-se grávida aí de 6 meses, enfim, frequentava, né, assiduamente o supermercado por uma série de decorrências e estava fazendo aquilo que fazia comumente naquele fatídico dia. Odeio. Pois é, doutor, e aí temos esses dois perfis aí que acabaram se cruzando. Foi a primeira vez que eles se encontraram por ali? Não sei que precisasse ser a primeira vez, contudo a vítima, a gente já recebeu informações de outras pessoas que também foram vítimas dele, né? Principalmente mulheres, e aqui é uma situação bastante interessante, porque serão fatos que serão levados ao processo, mas mulheres que foram vítimas desse rapaz, de importunação sexual, de assédio, de ameaça, de agressão. Então, assim, era um cidadão que, infelizmente, estava costumeiramente ali na frente do supermercado, importunando as pessoas ali que ali passavam. De uma forma, destaco daí, não tem problema você tentar fazer uma abordagem da venda de um doce ou algo nesse sentido. A questão é a partir do momento que essa venda se torna extremamente agressiva ou, principalmente, o início de uma abordagem que possa virar assédio, como nós já recebemos relatos de testemunhas, enfim, ocasionando ameaças à integridade física das pessoas, e no fatídico caso, notadamente, uma ameaça à integridade física do autor, mas principalmente da criança de pouco menos de 3 anos de idade. Pois é, então vamos lá, vamos aos fatos.
Qual é a tese da defesa, então? O que de fato aconteceu com base na visão aí da defesa, doutor? Perfeito. A gente tem dois momentos daí. O primeiro momento, ele trata sobre a ida do meu cliente, do autor, ao supermercado. E aí aqui é interessante destacar, porque a gente ouve muitas falácias. Por que não deixou o rapaz? Por que não deixou quieto? No primeiro momento, eles se encontram na porta do mercado, existe essa abordagem inicial desse cidadão, do Giovanni, fazendo a venda do doce. De uma forma um pouco ríspida, de uma forma um pouco agressiva, vendendo produtos sem qualquer procedência de vigilância sanitária ou algo nesse sentido. Ele induz o pai, primeiro, a comprar, que é negado, e não contente com isso, ele tenta fazer uma venda para criança. Criança com 2 anos e alguma coisa, menos de 3 anos de idade, ofertando esse doce praticamente na boca da criança. Ali há uma discussão inicial, e aí, um bate-boca gestual, inclusive, e aí, mesmo assim, o meu cliente deixa o rapaz ali, segue para o mercado para fazer seus afazeres ali, e aí na saída, quando ele está retornando ao mercado, meu cliente mora próximo do supermercado onde aconteceu os fatos, então era um local frequentemente que o meu cliente frequentava com bastante assiduidade. Na saída, há uma nova abordagem, e aí essa nova abordagem de venda desse doce de uma forma muito mais ríspida, de uma forma muito mais agressiva, de uma forma extremamente invasiva, no seguinte sentido: além de oferecer o doce novamente à criança e após ser negado, portanto, pelo pai, começa um novo bate-boca, a vítima profere ameaças à integridade física não somente do pai, mas também da menina, palavras de baixo calão, dirigidas especialmente a crianças, seguidamente de ameaça, especialmente ameaça à integridade física, no que diz respeito, abre aspas, vou guardar o rosto da sua filha, etc. Aquilo evolui para uma luta corporal, dado o momento, a posse, em tese, a faca estava de posse do cidadão em situação de rua, entra em uma luta corporal, e aí acontece o que todo mundo sabe, que destaca, é uma tragédia, nada justifica, mas que, contudo, talvez até uma tragédia anunciada diante dessa enormidade de pessoas em situação de rua que nós temos na cidade de Blumenau, com abordagem extremamente agressiva, extremamente violenta, principalmente para cima de mulheres e crianças. É que na sua visão ali, o que levou o juiz aí na audiência de custódia a manter o seu cliente preso? A gente tem uma situação, Odair, que assim, um dos requisitos para a prisão preventiva, nos modos do artigo 312, 303 do Código de Processo Penal, é a garantia da ordem pública. E aí, na garantia da ordem pública, notadamente, é algo que, na concepção do magistrado plantonista, destaque, não é o magistrado titular do caso, do processo, ele entendeu por bem, pelo menos por hora, a decretação da prisão preventiva diante da gravidade em abstrato do delito e como uma forma de tutelar, entre aspas, a garantia da ordem pública diante dos fatos que notadamente aconteceram no centro da cidade de Blumenau, no horário de pico, quase 6 horas da tarde. Muito bem. E quem é que vai defender, e com base no que vai ser a defesa do morador de rua? Então, até onde eu vi informações, e aí eu destaco a importância, e aí parabenizo a Rádio Cultura, em seu nome, Uday, de trazer informações sérias à população. Já apareceu aí algumas pessoas se identificando como advogadas da vítima, que contudo não tem um documento no processo. Não tem um documento no processo juntando e representando. E é o que tudo indica, parece que quer aproveitar dessa tragédia aí para promoção pessoal. Mas, enfim, o Ministério Público requisitou diligências. Em tese, o Ministério Público é o titular da ação penal, responsável por administrar e dar andamento ao processo. E, após vencidas essas questões de diligências, talvez o Ministério Público aí ofereça a denúncia, e aí sim nós podemos falar em processo, em que o autor vira réu. Por hora, nós não temos nem a conclusão do inquérito policial ainda. Então, dentro dessa fase agora do processo, precisa finalizar o inquérito policial para depois saber os prazos processuais e o processo
o que vai acontecer dali para frente em termos de prazos. Até essa definição, o seu cliente permanecerá preso? O que o doutor tem feito a esse respeito? Isso, por hora, mantém-se a decisão da prisão preventiva. Esse fato será objeto de recurso da defesa durante esta semana, né? Nós vamos interpor aí um habeas corpus ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina para a gente ver, né, e juntar os elementos embrionários que nós temos no inquérito policial para restituir a liberdade e, enfim, né, buscar o refazimento daquela decisão que inicialmente converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Esse tipo de situação, o que o doutor acha, evoluindo ali, claro, o processo, o julgamento, é algo que vai a júri popular? Certamente, o que tudo indica, certamente vai a júri popular diante dos fatos, né? Não há dúvidas da autoria e da materialidade do crime, e por si só esses elementos são suficientes para lastrear uma decisão de pronúncia. Decisão de pronúncia é aquela que julga admissível a denúncia de modo a submeter um cidadão ao tribunal do júri. Então, assim, com base nesses fatos inicialmente apurados, certamente aí, esse processo vai a júri popular. E como é que o doutor tem visto, né, essa exposição, claro, porque eu tenho visto, assim, em portais nacionais a exposição desse fato que aconteceu, até pelas características, né, da situação. O próprio doutor falou aí, aconteceu à luz do dia, num horário de pico. Então, mas como é que você vê isso, doutor? Para o caso em si, essa exposição, ela favorece, prejudica? Como é que o doutor avalia essa situação? Isso é bastante relativo, né? É que, Odair, eu dei uma entrevista mais cedo e é o que eu retratei. O que chama mais atenção, lógico, a brutalidade, o crime, a situação que aconteceu, né? Mas o que chama mais atenção é o fato de ter sido filmado. E aí, Odair, eu trago uma reflexão que nós vivemos no século XXI, no ano de 2023, onde as pessoas, elas tiram o celular para filmar, e elas acabam captando aquela imagem, não pela lente do globo ocular, mas sim pela lente de um celular. E aí, diante daqueles fatos, praticamente transmitidos ao vivo, né, porque você tem um cidadão que filma dentro de um carro, dissemina essa informação em grupos de WhatsApp, e aquilo toma uma proporção gigantesca. E aí você tem esses vídeos circulando, você tem esses vídeos em todos os portais, em todos os meios. E aí, notadamente, diante dessa repercussão inicial que se dá em decorrência das filmagens, toma uma proporção assim, avassaladora, né? E no que diz respeito à defesa dele, a gente segue firme na nossa tese desde o início e a gente vai falar. A gente não tem, pelo menos por hora, a gente não tem problema algum em explicar a verdadeira dinâmica dos fatos até o momento em que a gente julgar pertinente e conveniente, né? Então, a princípio é algo que é lógico, né? É uma situação chocante, é uma situação que divide opiniões, mas a gente até o presente momento não julga isso como negativo ou positivo para a defesa do autor dos fatos. Eu iria pedir para o doutor, mas a resposta já me parece que já foi dada, que é qual é a sequência, né? Se já tem alguma informação sobre a sequência, mas ainda então aguarda a finalização do inquérito policial para depois saber quais os próximos passos, é isso? Exatamente. Aí o Ministério Público tem prazo para oferecer a denúncia e aí a gente começa toda a marcha processual. Muito bem, doutor. Olha, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Repórter Cultura. É muito importante, né, a gente ter uma visão aí desses fatos. É a visão da defesa, claro, mas agora também, logicamente, Ministério Público, enfim, a Defensoria vai também reunir fatos, reunir testemunhas e para que possa dar sequência nessa situação. E a gente vai acompanhando aqui, vai divulgando na medida que elas acontecem e também procurando passar fatos de acordo com o que eles são, na verdade. Nós temos agora, inicialmente, essa visão, a visão da defesa. Como o doutor falou, todo mundo tem imagens, né, que circularam desde que o fato aconteceu, imagens circulando, e isso vai formando opinião, mas, de fato, quem sabe o que realmente aconteceu é quem estava envolvido ali na situação. Talvez tenham até testemunhas que possam corroborar com uma outra versão, e agora vai caber aí a justiça, a júri, enfim, definir qual será o destino do seu cliente, e a gente mais uma vez agradece a sua disponibilidade aí para atender a nossa reportagem.
Imagina, Odair, eu estou sempre à disposição de vocês e muito obrigado pela oportunidade da gente estar esclarecendo esses fatos. Um abraço. Um abraço, um bom dia.